Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de levar a todos os lares a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos a nossa oratória, vou passar alguns recados. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, assim toda vez que nós iniciarmos um novo Evangelho, você será avisado e poderá acompanhar aqui conosco. Tudo que está acontecendo na nossa casa, horários de atendimento por conta da reabertura, doação de alimentos, bazares, as sacolinhas de Natal, você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, nas plataformas do Facebook e do Instagram. Os endereços vão estar disponíveis na descrição deste vídeo. A nossa casa reabriu e está funcionando de forma restrita, somente às terças-feiras e mediante agendamento feito via WhatsApp. Esse número está disponibilizado aqui na descrição deste vídeo e você também encontra mais informações nas nossas redes sociais. Nós ainda estamos necessitando de auxílio para complementar as nossas cestas básicas. Nós dependemos de vocês para continuar com esse trabalho, para continuar auxiliando os nossos assistidos mais necessitados, principalmente neste momento de pandemia, onde nós sabemos que muitas famílias aumentaram as suas necessidades, agravaram as suas condições. Então, nós pedimos, se possível, doe 1 quilo de alimento não perecível. Ele pode ser entregue na fraternidade. Todos os sábados, das 15 às 16, nós temos uma equipe lá para receber vocês, para receber esses alimentos e poder direcioná-los para essas famílias que estão precisando. Dito isso, vamos então iniciar o nosso Evangelho com uma prece de abertura. Vamos mentalizando a imagem de Jesus, agradecendo a Ele e ao nosso Pai essa oportunidade de estarmos reunidos em pensamento, em coração, para compartilharmos os ensinamentos do Evangelho, o entendimento da mensagem do Mestre, à luz do Espiritismo. Agradecemos aos nossos mentores que nos acompanham, que nos dão sustentação e força. Agradecemos a nossa casa, a Fraternidade Espírita Caminho de Luz, a toda a equipe espiritual que lá atua, pois temos certeza de que nos amparam, de que nos assistem e que estão conosco neste momento tão delicado. Vamos assim, agradecidos, pedir autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 1, Não vim destruir a lei, e nós vamos tratar dos itens 5 a 8, o Espiritismo e a aliança da ciência com a religião. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito se tem ouvido, né? Sempre ouvimos que existe uma discrepância, às vezes, entre o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia, entre o Espiritismo em si e o cristianismo, né? O que não é uma verdade, pois o Espiritismo ele é cristão, né? Então, toda vez que a gente fala
em religiões cristãs, nós devemos incluir o Espiritismo, porque todo aquele que fala do Cristo é uma religião cristã. E o Espiritismo segue o Cristo. O Espiritismo é fiel a Jesus, é ele o nosso norte. Então, o que vem trazer para nós este capítulo é justamente a contribuição do Espiritismo para com o cristianismo, para com o pensamento religioso. O Espiritismo, ele vem trazer uma maior compreensão da palavra de Jesus, né? Dos ensinamentos dele. Não só de Jesus, a gente consegue trazer um esclarecimento maior até aquilo que foi nos dito antes, né? Desde Moisés ou até anteriormente a ele. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós uma maior compreensão da Bíblia, em especial uma maior compreensão do Sermão da Montanha, onde Jesus trouxe para nós as bem-aventuranças, que são, sim, uma complementação, um avanço no entendimento e na explicação daquilo que Moisés plantou, daquela sementinha que Moisés plantou em nós lá atrás, quando ele estava nos preparando para a vinda do Cristo. Então, quando Jesus está entre nós e nos traz aquela linda lição do Sermão da Montanha, ele amplia tudo aquilo que Moisés falou, nos esclarece ainda mais, porque aí nós vamos ter a compreensão, e nos traz aquela beleza do amor, de um Deus amoroso, de esperança, de compreensão, de fraternidade, né? E o Espiritismo vem consolidar isso, o Espiritismo ele vem complementar tudo isso, né? Nos trazer essa maior compreensão. Tanto que Kardec ele estabelece logo de pronto no Evangelho segundo o Espiritismo os 4 pilares que vão nortear o entendimento do Evangelho no Espiritismo, né? Quais são esses 4 pilares? São os 4 primeiros capítulos. Então, o que vamos tratar hoje, não vim destruir a lei, onde Jesus coloca que ele não está vindo revolucionar de uma forma destrutiva, como muitos colocaram, né? Jesus ele não vem renegar o que Moisés trouxe, o que os outros profetas, o que os outros mensageiros de luz vieram trazer antes dele. Depois nós temos no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, que é quando Jesus explica para nós que a felicidade não é aqui, que este mundo material não é onde nós vamos nos engrandecer, onde nós vamos vivenciar as promessas divinas, as felicidades do Espírito. No capítulo 3, onde ele diz: há muitas moradas do meu Pai, quando nós vamos entender a amplitude da criação, né, de todos os mundos que nós temos neste universo tão amplo, que a criação não é limitada a nós, o que vem nos trazer também uma lição de humildade, né? Porque nós começamos a compreender que nós não somos os únicos neste universo tão vasto, e mais ainda vem nos trazer a explicação das moradas internas, né? As muitas moradas, as muitas fases do espírito, de consciência do espírito, de felicidade do espírito. E o 4º capítulo é Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, onde ele fundamenta os princípios da reencarnação. É o capítulo que vem trazer para nós essa esperança da reparação, de nós conseguirmos ter uma nova chance para corrigir um erro, né? Que não existe uma condenação eterna, que nós somos abençoados com a reparação. Então, ele vem trazer o princípio da reencarnação. E hoje, então, nós vamos falar do primeiro fundamento, aquele que é
que se nós estudarmos a fundo esse capítulo, ele por si só é uma grande revolução dentro da religiosidade que nós tínhamos até o advindo do Evangelho segundo o Espiritismo, até que Kardec começasse a publicar essas obras, né? Então, não vim destruir a lei. O Espiritismo, como eu disse já no começo, ele não vem substituir, ele não vem destruir, ele não vem renegar o Antigo Testamento, nem mesmo o Novo Testamento. O Espiritismo ele é uma continuidade, uma complementação. Tá? Ele vem cumprir, ele vem trazer um cumprimento aquilo que o Cristo já tinha nos ensinado. Ele vem esclarecer melhor aquilo que Jesus falou. O que Jesus nos trouxe é completo. Tá? Ele resume toda a lei divina, toda a lei de amor. Ele não deixou nenhuma aresta. Só que nós, na nossa ignorância, no nosso estágio evolutivo daquela época, não tínhamos como entender certos detalhes, certas premissas. E o Espiritismo vem completar isso. Da mesma forma que nós não tínhamos condições de entender certas premissas na época de Moisés. A gente não ia conseguir entender muito mais lá na época de Moisés, nós não íamos conseguir entender certas colocações, porque o nosso espírito era muito imaturo. E o Espiritismo, como sendo a terceira revelação, ele vem dar continuidade, ele vem complementar esse trabalho de progresso, de evolução, de trazer para nós o entendimento e a compreensão máxima da lei divina, dessa lei única, que é a lei de Deus, da qual ele faz parte. Então, o Antigo Testamento, as premissas ditas no Antigo Testamento são complementadas com o advindo do Cristo, tá? E depois complementadas pelo Espiritismo. São todas premissas da mesma lei, são todas oriundas desse princípio da lei divina, que é única, é eterna, é imutável. O que muda, na verdade, são as nossas leituras, o nosso entendimento, o nosso nível de compreensão, o nosso alcance sobre a interpretação da lei. Porque quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós caminhamos no progresso, mais nós compreendemos. Melhor se torna o nosso entendimento. A lei, ela não muda porque nós evoluímos, ela não aumenta de capacidade, ela não aumenta de interpretação, ela não se torna melhor porque nós evoluímos. Porque é a lei de Deus. É a expressão única do seu amor. Nós é que passamos a entender melhor essa lei. Nós que passamos a entender melhor o que Deus quer de nós. Nós que passamos a entender melhor quais são os desígnios do Pai. A primeira revelação, contida lá no Antigo Testamento, ela trabalha com o espírito na infância. Um espírito imaturo, na infância espiritual, né? Um espírito imaturo que não compreende esse conceito de Deus único, ele não entende o que é essa divindade, né? É um espírito que não compreende a espiritualidade em si. Então, aquele homem, ele tem mais consciência, mais apego à sua matéria. Ele não entende a sua condição espiritual, né? Então, é um espírito que precisa ser trabalhado com mais delicadeza, com palavras mais comedidas, com ensinamentos mais limitados, para que aquilo se torne compreensível para ele. A gente sempre gosta de comparar, né, a evolução espiritual como a evolução de uma criança, dos nossos filhos. Como que isso ocorre? Uma criança, não adianta eu colocar para ela grandes teorias, ela não vai compreender. Eu preciso começar com ela com pequenas palavras, para ela entender o que é um vocabulário, para ela entender a linguagem.
entender o aspecto social que ela vive, e aos poucos ela vai tomando compreensão disso e fazendo toda a interação fazer parte da sua vida, fazer parte do seu dia a dia. Ela internaliza isso pouco a pouco. O mesmo é conosco na evolução espiritual. Então, no Antigo Testamento, Moisés trouxe para nós leis que parecem muito simples, ensinamentos que parecem muito simplórios e muito limitados, mas eles só foram colocados dessa forma, né? Que era a forma que nós conseguíamos entender, tá? E conforme fomos evoluindo, crescendo, passando por várias reencarnações, isso foi se ampliando. Os mandamentos de Deus trazidos por Moisés, eles são o germe, a semente da mais ampla moral cristã. Eles são o farol, né? Como se fosse um farol que ilumina, que iluminou e vem iluminando o caminho da humanidade, né? Norteando para onde nós devemos caminhar. Ele tem o grande resumo de princípios que a humanidade deve seguir, né? Para que tenha um bom viver, para que caminhe com dignidade, para que caminhe dentro da fraternidade, do amor ao próximo, tá? Só que ela foi colocada de uma forma muito simples, até uma forma rude, uma forma impositiva, porque era assim que nós entendíamos. Era dessa forma que a gente ia conseguir absorver, assimilar e trazer, internalizar e trazer isso para a nossa vida, né? Para o nosso espírito, fazer isso, fazer parte do nosso espírito, tá? Na segunda revelação, que é o advindo do Cristo, ele trabalha com a humanidade numa fase espiritual de maioridade, vamos dizer assim. Seria aquela fase que nós estamos saindo do final da adolescência, partindo para a vida adulta, né, já constituindo a nossa vida, decidindo os rumos que nós queremos tomar para a nossa vida, tendo mais consciência do que é responsabilidade, né, do que é crescer. Então, é essa fase que Cristo vem até nós, com ensinamentos mais amplos. Ele avança naquilo que Moisés trouxe dentro dos 10 mandamentos. Ele não anula os 10 mandamentos, ele amplia o entendimento, né? Ele traz mais compreensão, ele nos explica mais o que Moisés queria dizer. Ainda assim, nós tínhamos alguma limitação, mas nós já tínhamos a base, a terra fértil. Então, foi mais fácil a absorção desse entendimento. Tá? Quando Jesus traz para nós esses entendimentos, ele aproxima o homem mais ainda da fraternidade, do amor ao próximo, da caridade. Nós passamos a entender melhor essas premissas. E na terceira revelação, que é o advindo do Espiritismo, ele chega no momento de maturidade. Tá? Então, é o momento espiritual do homem em que nós já somos capazes de praticar, nós não estamos mais compreendendo os ensinamentos de Jesus, nós estamos já em condições de praticar aquele ensinamento, de trazer isso para a nossa vida e compartilhar, vivenciar o amor fraterno e a caridade. Portanto, a gente pode perceber que o processo de revelação religioso, ele é programado, Deus não é aleatório, né? Nós é que somos. A gente que gosta de construir mais ou menos para construir de novo e estudar mais ou menos para estudar de novo. A gente que está sempre refazendo o trabalho. Deus não. Deus é perfeito. Deus ele tem já todo esse programa evolutivo nosso
pronto. É que nós não estamos preparados para recebê-lo de uma vez. Então, desde dos mensageiros que vieram antes de Moisés nos trazer as premissas de divindade, de algo superior a nós, depois passando por Moisés, que nos trouxe essa consciência do Deus único, Jesus, que é o grande exemplo, a grande expressão do amor divino, né? E o Espiritismo é tudo uma continuidade, e nada diz para nós que não virá mais, pelo contrário, os Espíritos são muito claros em nos dizer que nós temos ainda muito a aprender, que Deus ainda tem muito a nos enviar, que nós precisamos nos preparar e nos esclarecer justamente para isso, né? Então, esse processo de revelação, ele é sequencial, ele é complementar, uma fase vai complementando a outra. Não existe isso do que já foi, o que passou não se usa mais. Isso não faz parte da consciência divina, isso não faz parte da nossa evolução, tá? Tudo que veio foi um piso para o advindo de Jesus. Tudo que veio até Moisés foi um piso para a preparação da humanidade para a chegada de Jesus, para que nós estivéssemos prontos para que Jesus estivesse aqui, né? Tanto que pouco antes da vinda de Jesus, anos antes da vinda de Jesus, foi enviado para nós mais um mensageiro, João Evangelista, que ele veio preparar, sim, mais fortemente o terreno para que Jesus chegasse e pudesse continuar tratando aquela semente que foi plantada lá atrás por Moisés, né? Porque é tudo uma árvore. Não existe separação. É uma árvore que continuamente vem sendo regada por Deus, para que a gente consiga dar frutos. E Jesus, ele é o piso, o fundamento para o advindo do Espiritismo. É nele que se apoia, que se sustenta as nossas premissas. Jesus é a maior expressão da lei divina. Jesus, ele é a síntese da lei de Deus, a síntese da lei de Deus viva. Não é filosoficamente, não é historicamente, não são conceitos, é a lei viva, é a expressão da lei de amor viva, que Deus, misericordioso e bondoso, a fim de que nos auxiliar mais ainda na nossa evolução, enviou para nós, permitiu que tivéssemos essa experiência com a expressão mais pura e mais linda do seu amor vivo. Portanto, tudo se complementa. E isso é tão certo que tudo dentro da lei divina se complementa, né? Dos ensinamentos, das nossas vivências, dos conhecimentos que nós temos se complementa, que Kardec traz no item 8 desse capítulo que nós estamos trabalhando, que nós estamos estudando, capítulo 1, ele traz a aliança da ciência com a religião. E o que é aliança? Aliança é um compromisso. Tanto que o símbolo do casamento é a aliança. É o compromisso que duas partes assumem para cuidar uma da outra, para se apoiarem, para se complementarem,
para se ajudarem. Isso é uma aliança. Então, quando Kardec nomeia o item do capítulo como aliança da ciência com a religião, ele já coloca de pronto que se complementa. E aqui religião ele coloca não como uma instituição, mas como fé, né? Então, que a ciência e a fé, elas se complementam, elas devem andar juntas. É preciso que caminhem juntos. A ciência e a religião, elas são alavancas, são duas alavancas da inteligência humana. São elas que vão permitir o progresso da humanidade. Não dá para ser, a humanidade não avança só com uma ciência material desenvolvida ou só com a religiosidade desenvolvida. É necessário que os dois caminhem juntos, né? A ciência cuida das leis do mundo, ou seja, do mundo material, né? A ciência que nós conhecemos hoje, ela vem explicar isso. E a religiosidade, a fé, vem trazer para nós as leis morais, os ensinamentos morais. Mas ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, que são as leis, que é a lei divina, que é única, perfeita e eterna. Então, elas têm o princípio na lei divina. E assim, portanto, elas não podem se contradizer. Porque se uma contradiz a outra, uma estaria anulando a outra. E aí não fariam parte do mesmo todo. Qualquer incompatibilidade que a gente veja ou que nos seja mostrado não é real, é apenas uma falta mais profunda de observação. André Luiz ele traz para nós em Evolução em Dois Mundos que se nós observarmos uma molécula de hidrogênio, que seria a molécula mais simples que a gente tem, e observasse ela bem de perto e reparasse no poder de atração que um próton e um nêutron faz no elétron, né, nós conseguiríamos perceber que essa lei de atração, né, essa física que se aplica nesse momento em que se forma a molécula de hidrogênio, é a mesma lei que se aplica no momento de atração fluídica entre dois humanos, entre duas pessoas que se relacionam. Então, é a mesma lei. E o que é isso? É a lei de amor em evolução, se aplicando na matéria e se aplicando no espírito. Portanto, é a mesma lei. É o mesmo princípio. Ele só está subdividido e nós ainda o estudamos de forma dividida, né? Para nossa compreensão limitada, nós categorizamos o que é ciência, o que é fé, mas é a mesma coisa. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, é perguntado, né? Para Kardec pergunta, primeira pergunta que Kardec faz sobre a lei natural, que ele pergunta que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, se nós passarmos a compreender que ciência e religião têm o mesmo princípio, que é Deus, e respeitarmos essa unicidade, nós poderemos melhor vivenciar essas experiências, melhor vivenciar os ganhos que essas duas esferas podem trazer para a humanidade, né?
O espiritismo ele vem justamente preencher esse espaço que tinha, essa lacuna que existia entre religião e fé. Ele vem trazer o conhecimento do mundo espiritual. Com o advento do espiritismo, nós passamos a entender que o mundo espiritual nada mais é que um complemento. Na verdade, o mundo material é um complemento, é uma continuidade do mundo espiritual, que nós só mudamos a nossa condição, mas o viver do espírito é o mesmo, né? O espírito ele continua vivendo. E quando ele traz esse entendimento do mundo espiritual e das relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, com o mundo material, a gente passa a entender essa unicidade. Passamos a entender que não existe diferença, né? Que as leis válidas aqui são válidas no plano espiritual. Então, Kardec coloca esse capítulo para nós, para trazer uma mensagem de que não existe divisão, né? Não existe uma briga, uma rixa. Pelo contrário, Kardec coloca que nós viemos, que o Espiritismo veio para unir, para agregar, para contribuir, né? O Espiritismo ele não renega o passado, pelo contrário, ele dá as mãos ao passado, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, ele abraça os princípios cristãos. O Espiritismo ele é cristão, ele é a fé em Cristo, ele vivencia o Cristo, né? E o Espiritismo também dá a mão à ciência, porque a ciência faz parte das leis divinas. E isso é muito importante, essa união, essa aliança, religião e ciência, né? Ciência e fé é muito importante. É importante porque a minha fé ela passa a ser lúcida, porque eu consigo analisar melhor, eu questiono mais. O Espiritismo ele não é uma religião com princípios fanáticos, fundamentalistas. Ele permite o questionamento, ele permite aquela perguntinha por quê, né? Que é um princípio da ciência, questionar, ir atrás de respostas, saber o porquê das coisas, entender melhor. Então ele é uma religião baseado nisso, eu posso perguntar o porquê, né? E ao mesmo tempo a ciência se unindo à religião, se unindo à fé, ela assume um compromisso com o bem, né? A fé auxilia a ciência a ser boa, porque existe a ciência má, assim como existe a religião. Religião aí, eu não estou falando de fé, né? Mas de alguns princípios da religião que também são maus, né? A ciência e a religião, às vezes, elas podem estar, sim, ligadas a princípios personalistas e, portanto, se desviar do bom caminho, né? Daquilo que realmente é a sua premissa, que é ajudar a humanidade na evolução. Então, a religião buscando a ciência, ela se melhora porque ela se torna mais lúcida, mais clara, né? E a ciência, quando se une à religião, ela aumenta a sua capacidade de fazer o bem, de realmente ser útil, de buscar aquilo que vai trazer uma real evolução para a humanidade. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. A ciência não é inimiga da religião e nem a religião inimiga da ciência. Nós somos irmãos. Nós precisamos dos dois princípios. Nós precisamos da fé, nós precisamos da ciência. Nós precisamos que os dois se apoiem, essas duas esferas do princípio divino,
se apoiem mutuamente, que eles sirvam de apoio uma à outra, para que a humanidade, consequentemente, né, com esse apoio, consiga marchar para a sua evolução. É esse tipo de união que nós precisamos buscar. Entender que a lei divina é única, que todas as leis que nós estudamos separadamente fazem parte desse todo, que a lei divina é misericordiosa, é boa, é justa, é imutável, que nós não criamos nada, que nós não revolucionamos nada. A gente apenas está compreendendo. Então, ciência e religião são dois polos que estão buscando, de alguma forma, compreender a lei divina e que podem se ajudar muito e, consequentemente, ajudar a nós, seres humanos, a melhorar, a evoluir e alcançar maior compreensão de Deus, da lei de Deus, e alcançar a felicidade que Jesus tanto nos fala. Muito obrigada. Vamos então, nesse momento, voltar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelo Evangelho, pelos ensinamentos, por nos dar a sustentação e a proteção que tanto precisamos. Pedimos que Ele adentre os nossos lares, banhando de luz todos os cantos, tudo e todos que lá estejam, trazendo paz e harmonia. Pedimos, Senhor, que sejamos merecedores da Tua luz, da Tua paz, e que aquilo que mais se destaca no nosso coração, que Te suplicamos em segredo, tenhamos a resposta, sejamos atendidos nas nossas orações. Assim, agradecidos, pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Estejamos aqui na próxima semana juntos. Quem tiver interesse, então, de frequentar a fraternidade presencialmente, entre em contato no WhatsApp que está sendo disponibilizado na descrição deste vídeo e nos sigam nas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever nesse nosso canal e acionar o sininho de notificação. Até a próxima semana.